O que a Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver com licitação e contrato? Qual é o objeto de regulação dessa lei? Eu acho que todo mundo já deve ter se perguntado sobre isso, né? Este é o episódio de número 33 do Reverbere, o podcast do Portal LC, e hoje eu converso sobre todos esses temas, LGPD e contratação pública, com o professor Daniel Barral. Roda a vinheta e vem com a gente discutir esse tema. Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere. Eu sou o Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui hoje para conversar sobre o tema licitação e contrato e a Lei Geral de Proteção de Dados. Converso com o querido professor Daniel Barral, que é procurador federal e que atua na Agência Nacional de Proteção de Dados. Barra, seja muito bem-vindo, alegria grande ter você aqui de volta, meu amigo. O prazer é sempre meu amigo, o prazer é todo meu. E para falarmos de um tema absolutamente da moda, né? Rapaz, não é da moda não, é da agonia, porque tá todo mundo, o tanto de gente que eu vejo que tá preocupado com LGPD, inclusive, gente, preocupado com coisa que eu acho que não deveriam se preocupar, em matéria de proteção de dados, falando de licitação e contrato, não é isso? Sim. Na verdade, toda vez que a gente recebe um novo marco normativo que mexe tanto com as nossas rotinas, é normal um certo estranhamento, uma certa preocupação verdade. Com a implementação daquilo, né? E eu acho que a grande sacada para quem vai implementar a LGPD, seja nos contratos administrativos, seja em outras rotinas, né, do próprio órgão, é entender que você não implementa a LGPD se você não mudar a cultura. Sim. A cultura organizacional é o primeiro passo e o mais difícil. Né? Não se muda a cultura organizacional de um dia para o outro, então há que se fazer uma necessidade de olhar atento ao longo prazo. Né? Então, nós temos que entender que a LGPD apresenta para a gente um novo desafio, que é incluir na nossa rotina de trabalho um cuidado, né, com a proteção dos dados da pessoa natural. Primeiro, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é daí essa sopa de letrinhas. LGPD é a Lei 13.709 de 2018, gente. E aí, Barra, você já começou, então me diga lá, vamos para esse ponto inicial. Qual é o objeto de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados? E aí vou fazer logo uma pergunta. Por exemplo, os dados de uma pessoa jurídica gozam da proteção da LGPD? Boa, excelente pergunta. Não. Na verdade, se a gente olhar o contexto de alteração normativa, o que a gente tem? A gente tem a LGPD, que decorre de uma atenção do legislador com o movimento global. Né? Nós já temos uma legislação na União Europeia, nós já temos, que é o GDPR, do qual a lei nossa foi bastante inspirada, né? Nós fomos beber muito na fonte do direito. Segundo eles, a gente copiou. Eu tenho uns amigos... especialmente em Portugal, que dizem a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira é uma cópia do regulamento europeu. E tem uma razão de ser, né? Eu acho que eu aceito bem a crítica, por quê? Sim. Porque a necessidade de harmonização das legislações é uma consequência que, inclusive, fundamenta a alteração legislativa no Brasil. Por quê? Sim. Quando a gente percebe a necessidade de adaptação dos regimes jurídicos a um padrão de proteção equivalente aos nossos países contrapartes, a gente percebe que ter uma legislação semelhante a um grande polo, né, tanto de produção normativa, mas também de geração de negócios, de tratamento transfronteiriço de dados,
É interessante que o Brasil tenha uma legislação harmônica e compatível com o padrão europeu, porque isso facilita, inclusive, a análise da adequação da operação do controlador lá, que trate dados, por exemplo, que sejam hospedados em território nacional ou vice-versa. Então, eu reconheço a similitude, o filho é bastante parecido, mas isso tem uma vantagem que facilita muito essa transição, né, de regimes entre o Brasil e a União Europeia. E é interessante que os agentes públicos vão passar por circunstâncias como essa. Ou seja, de, às vezes, contratar com empresas que estão sediadas fora do Brasil e que terão de assumir obrigações com a recepção de dados de pessoas brasileiras. E aí é essa grande coisa que você falou. O que é um alento, digamos assim, para o órgão saber que naquele país lá também tem uma lei de proteção de dados e que está em linha com a lei brasileira, né? É nesse sentido que a gente precisa dessa harmonização global. E até, vamos pensar, não só de administração pública, gente, é o comércio, o e-commerce que a gente tem hoje. E a gente vai lá, coloca nossos dados e são empresas, às vezes, internacionais que estão coletando aqueles dados. Você está comprando em dólar, você está comprando em euro. Então, é por isso que é preciso haver essa harmonização. Então, digamos que nós não copiamos, nós nos harmonizamos. Exatamente. Eu não digo, também não vejo problema em copiar. Eu digo só porque eu acho engraçado que eles já falam logo isso. Né? E aí esse modelo, então, ele veio e o objeto dele era as PJs, foi a pergunta que eu te fiz. Não, pegando esse paralelo que a gente já traçou com a União Europeia, o que a gente tem de diferente que é interessante? Em alguns ordenamentos nacionais europeus, a preocupação é com a privacidade, né? A privacidade da pessoa física, da pessoa natural. O ordenamento jurídico brasileiro não chega no limite de se preocupar com a privacidade. A privacidade é um valor levado em consideração na regulamentação e também na regulação que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá fazer, mas ela não é um valor-alvo, ou seja, não foi a isso que a LGPD se destinou a tratar ou a proteger. O que a gente protege é a rastreabilidade, ou seja, a potencialidade, a prerrogativa que um controlador tem, por meio da coleta e tratamento de dados, poder vincular determinado processamento, determinado tratamento de dados a uma determinada pessoa. Por quê? Porque é importante proteger isso. Porque ao proteger você, eu, todos os cidadãos protegidos e abrangidos pela LGPD, nós estamos protegendo valores fundamentais, agora incluídos, né, no rol do artigo 5º lá pela Emenda Constitucional 115. Sim. Se entendeu, e isso é uma tônica muito presente nas discussões, inclusive internacionais, que o dado pessoal da pessoa física é o valor, ou é o bem mais rico em termos de tanto potencial de execução, né, e de desenvolvimento das características do indivíduo, seja do livre comércio de ideias, da possibilidade que ele tem de se posicionar numa sociedade de modo livre, isento, não submetido a um controle, né, de formação de opinião, a discussão nas eleições, né, a questão da fake news ainda é um tema que está sendo tratado no Congresso a respeito de como a questão será melhor endereçada, e existe toda uma discussão se isso é tema que será submetido à NPD ou a uma outra autoridade, mas existe ali uma forte vinculação entre a proteção que se dá na LGPD e também essas questões, né? As questões de algoritmo, por exemplo, inteligência artificial. A gente protege o dado do cidadão,
para garantir lá na frente que tanto ele, o próprio titular do dado, como a sociedade em que ele está inserido, não será submetida a um controle de opinião, controle de formação, de visão de mundo, que seja ditado por uma Big Tech, por exemplo, ou que seja ditado por um governo. Então é por isso que quem deve o protegido é o cidadão, e quem deve obediência a esse controle no tratamento dos dados são todos aqueles, pessoas físicas ou jurídicas, que tratem dados com finalidades econômicas ou, no caso do poder público, né, que é o tema que nos interessa aqui, com finalidade legal ou com finalidade de interesse público. Eu acho muito interessante isso, porque você até falou aí da emenda constitucional 115, e aí, gente, é que nossa Constituição foi alterada no artigo 5º para incluir o inciso 79, que diz: é assegurado nos termos da lei, ou seja, isso vai ser delimitado pela lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A minha esposa, você conhece, sabe bem, nossa colega Danila, fez o mestrado dela e a dissertação dela era criação de novos direitos. Novos direitos fundamentais. E um dos temas mais tratados na doutrina era exatamente, na realidade atual, os dados pessoais proliferados em meios digitais, que se entendia, como você disse aí, que era o caso da Europa, e a boa parte da bibliografia dela, do referencial teórico, ela é de fato europeu, se tratava ali de uma proteção do direito à intimidade, à privacidade. E eu até acho que há um fundo nisso, nessa Constituição, nessa emenda constitucional. É óbvio, você tem, de certo modo, uma autonomização desse direito, né? O direito à proteção dos dados pessoais, mas a base está ali, na intimidade, na privacidade. E aí, assim, possivelmente, Barra, o que a gente poderia dizer é que a lei brasileira ela procurou, nessa rastreabilidade, apenas implementar, inclusive, um princípio que está ali. É proteger a intimidade, acho que seria isso. Não sei se você concorda comigo. Tá na mesma, o objeto de fundo é o mesmo, só que talvez aí com um foco da lei numa questão de método de proteção. Ou seja, ela trata da proteção desse direito pela imposição de uma postura de quem detém esse dado, de assim tratá-lo de modo a proteger a intimidade e a privacidade das pessoas. Seria isso? Perfeito. É exatamente isso. E, na verdade, quando a gente olha a LGPD, de um ponto de vista técnico, vai fazer uma leitura tentando extrair dela os comandos relevantes, inclusive para a atuação da NPD, a gente percebe esse ponto que eu comentei, que o foco da LGPD não foi tanto o respeito aquela esfera íntima do cidadão, de não se ver exposto ao olhar da sociedade, ao olhar do público, e tem toda uma discussão, né, de propósito em relação a essa mudança de prisma, ou essa mudança de foco da LGPD. É um tema muito rico, muito, muito interessante do ponto de vista acadêmico, mas concordo contigo no sentido de que a sementinha, a origem... O núcleo de tudo aquilo ali. O núcleo fundante. Tanto é assim, e essa sua pergunta me permite fazer um resgate que tem uma dúvida muito comum, que é do potencial conflito entre a LAI e a LGPD. E aí, quando a gente olha para a LAI, a gente percebe que a Lei de Acesso à Informação, a 12.527, ela já tinha uma preocupação com o resguardo do dado da informação pessoal, que era como eles tratavam lá no artigo 31, como eles tratam, né? Eu pessoalmente entendo que o artigo 31 ele foi derrogado tacitamente pela LGPD, especialmente no ponto quando ele fala do consentimento. Mas isso é um tema que fica mais para uma discussão para outro momento. Mas no que me interessa aqui, o artigo 31 é interessante da LAI, por quê?
porque ele já deixa lá muito claro que a transparência do ato administrativo, do contrato administrativo, porque essa é a grande preocupação da LGPD. Os colegas, quando vão falar comigo de LGPD, os servidores nos órgãos, perguntam assim: mas agora com a LGPD eu não posso divulgar mais nada. Aí eu falava: nada como? Como assim? O que você está entendendo por nada? Porque você já não podia divulgar informação pessoal que não fosse essencial para a transparência do ato administrativo desde a lei. Né? O pessoal acha assim, a lei mandava abrir tudo e agora a LGPD mandou ocultar tudo. E eu sempre digo o seguinte, olha, a lei e a LGPD tratam de assuntos completamente distintos, ainda que unidos, ou ainda que reunidos no mesmo tema. A lei busca regulamentar o dever de transparência ativa dos atos administrativos, que é um robustecimento ou é uma densificação de um dever que vem lá de trás da administração pública de ter transparência nos seus atos administrativos, de dar publicidade às decisões. Agora veja, imagina, eu comecei perguntando, então assim, você disse que não protege o dado da pessoa jurídica, então a proteção da LGPD é específica para a pessoa física, para a pessoa natural. Eu, inclusive, diria que, é por isso até que uma vez eu estava num debate, eu dizia, olha, é por isso, inclusive, que a questão de fundo é a intimidade, é a privacidade, porque a pessoa jurídica não tem essa personalidade, né, a ser sentida. Aí eu vou aproveitar e talvez colocar numa discussão. Eu vi um texto muito interessante publicado no blog da Zenit, do Rodrigo Pironti, e ele discutia exatamente isso. Olha, como é que a gente, diante do princípio da publicidade da administração pública, vai ter de tarjar, ocultar alguns dados, como o nome de um representante de uma empresa que assina um contrato. Parece, ele dizia, que a divulgação desse dado está em linha com princípios da própria LGPD. Sim. Que seria o princípio da finalidade, adequação, é isso mesmo? Exatamente. Proporcionalidade. Exatamente. Excelente pergunta do que a gente estava discutindo. E assim, é exatamente esse o ponto que eu venho sempre frisando quando se pergunta isso, porque essa falsa compreensão de que por conta da LGPD, tudo aquilo que eu divulgava que era informação pessoal, ou pior ainda, né? Sim. Que aí o pecado parece ser pior ainda, informação pessoal sensível, eu não posso divulgar mais nada. E eu gosto sempre de utilizar uma palavra forte que é: a LGPD não regula sigilo. Ou seja, a LGPD por si só não tem um condão de impedir a publicação ou a divulgação, melhor dizendo, de nenhum dado. Perfeito. O que a LGPD trata é o seguinte: gestor, você tem que avaliar agora, e não é só divulgação, porque o processo de coleta ou de tratamento de dados envolve toda uma série de verbos. Salvo engano, são mais de 20 ações que estão associadas desde a coleta do dado, tratamento, armazenamento, processamento, utilização, descarte. Então, a divulgação é somente um ato nessa cadeia longa de tratamento de dados que o gestor tem que tomar o cuidado agora desde a origem. Eu sempre digo, tem que ter uma dieta no tratamento de dados. Na verdade, a própria... E aí você falou, né? O guardar o dado, armazenar o dado é tratar o dado. E a falta de implementação de mecanismos de segurança naquele dado pode ocasionar uma responsabilização. Então, de tanta coisa, de tantas ações, como você falou, que envolve o tratar o dado. Exato. E aí o pessoal se foca somente na publicidade. E eu digo o seguinte: a publicidade é um tema sensível do ponto de vista do uso indevido do dado por terceiros. Esse é o principal receio, né? Que eu publico um dado seu num contrato administrativo e esse dado eventualmente é utilizado por uma fraude, é utilizado por um terceiro. Até porque divulgar o nome não expõe a intimidade de ninguém, né? Não é um dado sensível, digamos assim. Exato. Então, o que eu acho eu devo divulgar
todos os dados que são necessários para a finalidade pública associada àquele ato, àquele contrato administrativo. Então, exemplificando, se eu preciso divulgar um dado pessoal do meu contratado para permitir que a sociedade faça o controle social daquele ato administrativo, daquele contrato administrativo, esse dado deve ser divulgado. Correto. E a LGPD não impede, porque a LGPD não é tudo ou nada. Ela não é binária do ponto de vista de chegar no limite de indicar o que pode ou o que não pode ser publicado. Ela é uma lei muito mais principiológica, e aí o dever de casa nosso, como gestor público, é aplicar aquele acervo normativo novo, né, na minha realidade concreta e entender quais são os meus processos, quais são as atividades, quais são os dados que eu preciso coletar para a implementação das minhas atividades rotineiras e depois como é que se dá toda a cadeia de utilização desse dado na minha organização, inclusive o descarte. E aí é interessante que você coloca que, como você colocava, então, para além da intimidade que a gente falava, há uma autonomização desse direito, inclusive nesse aspecto. Lembro bem da minha esposa até falando isso, de que uma vez que a exposição de um dado, embora, como por exemplo o CPF, não venha a expor nada de íntimo por si só, mas coloca aquela pessoa numa situação de perigo, de alguém usar aquele dado e usar. E por isso, quem o recebe tem o dever de guardá-lo com a devida cautela. Seria isso. Sim. É aí onde tem uma autonomização desse direito propriamente em relação à privacidade e autonomia. Né? Sim, sim. Eu acho que no momento, vamos pensar no mundo ideal, né? Aquela lógica do mundo ideal. Lá na frente, eu não sei, eu não vou acusar quantos anos eu acho que seria necessário para a mudança de cultura organizacional, mas no momento em que a gente tem uma sociedade sociedade côncia. Eu acho que é côncia, eu diria côncia. Volto com o relator. Da importância do cuidado com os dados pessoais, né? Ou seja, empresas, sociedades, órgãos públicos que não coletem desnecessariamente dados pessoais, que se limitem à coleta do mínimo essencial para regular exercício das suas atividades, a gente vai ter uma sociedade mais fortalecida, inclusive para proteger a intimidade. Correto. Então, a proteção da intimidade ela entra como um reflexo de uma preocupação primeira da LGPD agora, que é justamente o uso indevido ou a monetização dos dados de maneira não consentida, não permitida pelos titulares. Sim. Então, eu vejo a intimidade muito mais como um subproduto ou uma externalidade positiva de uma correta aplicação da LGPD quando ela está mais... Hoje em dia, né, a linha de frente, a batalha a ser vencida é orientar os nossos regulados a ter uma postura agora concorde, complacente com esse novo modelo de governança, né? Essa consciência é muito importante. Agora vamos lá. A LGPD, então, por tudo isso que você já vem falando, ela se aplica à administração pública. Sim. Mas há algumas derrogações previstas na própria lei. Sem dúvida. Eu acho, né, eu sempre, lendo a lei, eu acho que o legislador ele foi muito complacente, no bom sentido, com a administração pública. Porque nesse ponto, quando a gente faz aquela comparação com o GDPR, as exigências de adequação... O GDPR, gente, é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Exato. Obrigado aí pelo caps lock, meu amigo. Pelo caps lock, pelo tradutorzinho. Close caption. Close caption, exatamente. Hoje eu tô precisando da ajuda dos universitários. Que é isso. Quando a gente olha a comparação do poder público no GDPR e aqui, a gente tem um universo mais facilitado, digamos assim, de adequação à norma. Então, se a gente olha o capítulo destinado à aplicação da LGPD no poder público, a gente verifica hipóteses bastante abrangentes de utilização das hipóteses de utilização, né, do dado pelo poder público.
Por exemplo, né, se a gente olha lá o artigo que fala especificamente do tratamento de dados pelo poder público, a gente vai verificar que o poder público pode tratar dados para atendimento de disposição legal. Ou por contrato administrativo, né? São duas hipóteses, né? E a gente tem já, pessoal, acho que é interessante até divulgar isso. Na NPD, a gente tem diversos guias de interpretação e implementação da LGPD. Um deles é um guia específico para tratamento de dados pelo poder público. E lá nesse guia... A gente vai colocar, gente, aqui o link desse guia Boa. na descrição do episódio. É muito importante mesmo, eu conheço o guia, é um guia que fala da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para o poder público. É muito interessante mesmo. Exato. E lá a gente fala só de 4 hipóteses de utilização, que no direito europeu chama de legal ground, né? A base legal que vai ser utilizada pelo poder público, no caso nosso aqui do que a gente está discutindo, como fundamento para o tratamento de dados pessoais. Então, eu preciso dizer, antes inclusive de coletar o dado, por que eu estou pegando o seu CPF para assinar o contrato administrativo. Entendi. Então, eu preciso ter um cuidado prévio de levantamento das hipóteses de utilização dos dados pessoais, um registro disso em algum local interno. A gente recomenda que se publique o guia no site informativo para que o titular do dado conheça quais são as hipóteses de utilização de dados pessoais. Então, eu vou ter lá contrato administrativo, quais são os dados que eu coleto para fins de contrato administrativo, nome, CPF, endereço, enfim, os dados essenciais para a qualificação da parte contratante. Sim. E aí eu vou ter que dizer para o titular do dado qual é o embasamento legal para essa coleta de dados. Sim. Cumprimento de obrigação legal é uma primeira hipótese. Política pública também, né? Implementação de política pública. A implementação de política pública ainda está pendente de regulamentação da NPD a respeito dos contornos dessa utilização, mas ela é claramente uma hipótese que será bastante utilizada pelo poder público. É que assim, você para pensar, como é que... política pública de saúde. E aí dados pessoais sensíveis, relativos à saúde, a qualquer espécie de doença que a pessoa tenha. O Estado precisa daquele dado para fazer política pública para o bem da coletividade. Exato. Não tem como o Estado dizer, não, eu vou pegar esse dado e não vou tratá-lo, não vou usar para nada, vou deixar ele. Não, ele vai ter que, obviamente, usar, né? Exato. Qualquer espécie. Estou dando um exemplo de doença, mas isso vai para formação pessoal, enfim. Qualquer espécie para política de educação, de saúde e de outras mais que se possa imaginar. Sim. E na ponderação, a gente tem que entender que a proteção de dados é muito importante, mas ela não é um valor que deve ser interpretado de maneira isolada, né? Então, eu digo sempre, se eu tiver com problema de saúde, eu quero que trate todos os meus dados, eu quero que colete os dados necessários para ministrar a cura necessária. Eu não quero... A proteção de dados é importante, mas a minha vida também é. Então, é aquela coisa da ponderação. Né? E você trouxe aqui uma questão que tem um princípio na lei que é muito interessante, que é o princípio do livre acesso. E aí você olha e fala, poxa, mas peraí, a Lei Geral de Proteção de Dados traz o princípio do livre acesso. Mas e aí o Daniel Barral trouxe aqui, gente, não é o princípio do livre acesso ao dado coletado por qualquer pessoa. É o princípio do livre acesso do titular do dado tratado, a saber a maneira como o dado está sendo tratado, que é aquilo que você colocou, de que você aí na administração pública, se tiver de coletar qualquer dado de qualquer pessoa, contratado, representante legal do contratado, empregado do contratado, você vai ter que informar o porquê você quer aquele dado e o qual será o tratamento que você dará àquele dado. Inclusive aí, como o Barral falou, considerando, né, Barra, o conjunto de verbos
que diz respeito a desde armazenar, a destruir, que você poderá, no futuro, fazer com aquele dado. E isso que eu acho mais desafiador na LGPD. Eu não gosto de dar esses... Eu não gosto de deixar medo em ninguém, não. Mas eu fico pensando no seguinte... Não gosta, não. Mas não gosto mesmo, não. Porque a gente precisa que os servidores, como diz o nosso amigo Rony Charles, destrave a poita da execução da norma. Solte a poita. Então, eu não gosto de só botar a dificuldade, mas esse é um ponto... Que exige uma preparação do órgão bastante grande. Porque vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Eu chego, qualquer órgão, e digo, quero saber quais são os dados que vocês têm aí da minha pessoa. E o titular tem direito a obter essa informação de maneira global. Então, digamos... Ao receber essa solicitação do cidadão, a administração tem que ter o trabalho de casa feito para, primeiro, saber quais são os dados que ela coleta. Correto. Segundo, além de saber quais são os dados que ela coleta, eu tenho que ter uma forma de catalogar os dados internamente que permita... que o resgate dessa informação daquele titular não seja feita à unha, né? Então, imagina, eu cheguei num órgão que tem câmeras de filmagem, colhe a biometria na entrada da portaria, tem a câmera filmando o saguão e eu vou me reunir com a autoridade. E eu digo, quero todos os dados que vocês têm aí da minha pessoa. Ele tem que ter, naquela resposta, a capacidade de retornar essa coleção de dados que são coletados, sensíveis ou não, para esse titular e apresentar para ele de uma maneira organizada. Correto. E, além disso, né, tem que se preparar, por exemplo, para dizer, olha, tá, você coletou minha impressão digital, mas eu não vou mais nesse órgão aí, eu quero que vocês descartem. E isso é um direito do titular, está lá no artigo 18 da LGPD, e a gente tem que estar preparado para esse novo fluxo de operação e sem tratar essa solicitação do cidadão como uma chatice dele, né? Porque... Mas veja, a administração pública com os seus servidores, por exemplo, com o terceirizado da empresa, eles também têm direito à proteção de dados perante o órgão a quem o servidor estatutário está vinculado e a quem o empregado. Aí ele pegou lá minha digital e eu sou um terceirizado. Aí o terceirizado chega e diz, eu quero que tire, que eu só volto amanhã eu cadastro de novo. Aí entra a lógica da razoabilidade, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Essa solicitação ela não entraria numa lógica razoável da administração. Assim como a administração pode, por exemplo, solicitar o prontuário médico dos contratados. Exatamente. Desde que tenha uma finalidade do empregado do indicada. contratado. Exatamente. Tendo uma por finalidade, exemplo, um fundamento... o exame admissional Perfeito. e o exame demissional, que é uma atividade até de fiscalização para eventual responsabilidade trabalhista. Sim. Você saber, olha, eu quero saber se esse empregado tem alguma circunstância específica que garante a ele algum direito trabalhista específico. Então eu quero saber, aí quero olhar e por isso... E essa tem até o parecer da AGU que fala disso, da possibilidade de exigir o exame admissional e o exame demissional, agora, óbvio, dando aquele documento o tratamento devido. Exato. Né? Se você recebe como controlador, né? Porque eu acho que essas terminologias da LGPD são interessantes da gente só situar a pessoa, né? O nosso ouvinte. Sim. Controlador é aquele que tem a prerrogativa, falando em outras palavras o que diz a LGPD, é aquele que tem a prerrogativa de decidir que dado e como aquele dado será coletado, ou seja, quem decide como se darão, melhor dizendo, todas as operações de tratamento de dados. E existe um outro termo que está na lei, que é o operador. Né? O operador está descrito logo depois do controlador. Vou dar para o colega que está nos ouvindo, é o artigo 5º, inciso 6 e 7 da LGPD. Maravilha. E o operador é aquele que pode ser pessoa física ou jurídica
que faz efetivamente o tratamento de dados em nome do controlador. E às vezes o servidor que está lá no dia a dia realizando, por exemplo, está celebrando o contrato, é o fiscal do contrato, ele fica preocupado de ser ele o operador para fins de LGPD, porque lá está falando pessoa física também. E a NPD já tem no guia, aí do guia tanto do controlador como do operador, né, quando a gente descreve essas figuras associadas à lei, ela esclarece que não, né? O servidor público que nos ouve pode ficar tranquilo, ele não é, para todos os efeitos, operador da LGPD. Quem é o operador, então, Barral, da LGPD? É aquele contratado pelo controlador para realizar operações de tratamento especificamente. Entendi. Por exemplo, uma empresa de software que faz arquivo em nuvem. Sim. Então, se a gente contrata a Microsoft e pega os dados coletados e armazena em nuvem, como a operação de tratamento envolve uma das fases é o armazenamento, aquele contratado nosso na nuvem, ele é operador para fins de LGPD e, portanto, toda aquela cadeia de cuidado que a LGPD tem, desde a coleta até o descarte, abrange também o operador. E por que essa classificação é importante? Porque na responsabilidade por um vazamento, por uma utilização indevida dos dados, responde tanto o controlador como o operador. E aí o servidor está preocupado com o seu CPF, pergunta o seguinte: tá, mas e eu nessa história? Se ocorrer uma situação de inadequação, de desatendimento da LGPD, eu posso ser pessoalmente responsabilizado? Do ponto de vista da LGPD, não existe nada que abranja, inclusive, aquele servidor que atua na atividade. O que eu sempre digo é, a regra geral de responsabilidade se aplica. Então, se algum problema de um erro de fiscalização, grosseiro, um dolo na intenção de vazar, aí ele será responsabilizado administrativamente, como é em todas as outras situações abrangidas pela E aí a gente já 8.112. chega, então, Barra, aqui nessa questão de os dados pessoais coletados pela administração pública na contratação merecem a proteção, desde que digam respeito a pessoas naturais, como nós falamos aqui. E aí, então, você já traz algumas situações em que nós vamos ter contratados coletando dados pessoais sensíveis. Não é verdade? Sim. Como, por exemplo, um órgão, um Ministério da Saúde, uma Secretaria de Saúde, um hospital que pega os dados, ele mesmo pega e ele mesmo manda lá para uma nuvem que ele contratou. É um dado pessoal. Isso acontece, inclusive, no judiciário. Não é? E você tem também aí situações de próprias... Hoje, a administração pública contrata muita coisa que ela não contrata mais o serviço, melhor dizendo, deixa eu ver se eu consigo me expressar, ela não contrata mais o médico. Há casos, né, que é contrato terceirizado de médico, mas há casos em que você tem uma contratação de uma solução como um todo. Sim. Não é? Vou contratar o serviço médico com a obrigação da empresa de coletar dados, de gerir esses dados. O prontuário vai ser da empresa contratada, todo o sistema é dela. Vou dar um exemplo, o INSS, que terceiriza o serviço de call center. Sim. Esse call center... Esse é um excelente exemplo. É inclusive. uma empresa contratada que recebe os dados das pessoas do INSS, muitos deles sensíveis, que dizem respeito, inclusive, à situação de saúde, formação escolar e tudo mais, endereço e por aí vai. Esses dados vão ser repassados para uma empresa que vai fazer o atendimento, que vai chegar lá, a pessoa quer marcar uma perícia, precisa pegar o nome dela, ver onde ela mora, ver qual é a agência mais perto. Então, enfim, é aí onde entra proteção de dados e contratação pública. Na veia. Inclusive, essa é uma excelente pergunta, porque eu vejo muita preocupação com os dados que são coletados para formalização do contrato. Ou seja, da pessoa contratada.
Isso para mim não é tão relevante. Não é tão relevante, eu concordo. Não é? Eu sempre fico dizendo assim, mas gente, vocês estão engasgando com a formiga. Vocês não viram ainda o impacto que são os contratos que coletam dados para a execução do contrato. Então vamos resgatar um pouco aquilo que a gente falou aqui. Primeiro, a pessoa jurídica não tem a proteção. Não tem. Segundo, eventual sócio, né, representante legal, tem a proteção. É verdade. Mas o tratamento tão agudo, o tratamento, diria, em todos os aspectos da LGPD é derrogado porque há aí uma finalidade pública que não dá essa proteção toda a esse dado. Tem acho. É exatamente como, por exemplo, esse o meu ponto. Vamos pensar no quadro societário. O pregoeiro precisa saber qual é o quadro societário daquela empresa, relação de parentesco entre o sócio de uma empresa e o de outra empresa que está na licitação. Exato. Não é? Exato. Então, assim, há coisas aí, gente, que o próprio princípio da finalidade derruba eventual proteção. Exato. Então, eu sempre vejo que... Não está aí, não está nos esse dados o pessoais, não está no dado da empresa, como a gente já falou, Sim. E não está no dado pessoal do sócio. Legal, Do desculpa. exato. Falou. Não, mas não tão agudo. Como é isso. É porque como a lei ela é ampla, a proteção é abrangente para todas as pessoas naturais, o sócio também tem a sua proteção. Sim. Mas quando a gente coteja o dever de transparência e a necessidade do controle social daquela informação, me parece que prepondera muito mais a efetiva transparência daquela informação do sócio. A finalidade e a adequação de coleta daqueles dados autorizam a divulgação por uma questão de controle social. Agora, aí vem. É que eu gosto muito de falar, eu acho que eu já falei isso 1000 vezes aqui, cada vez mais, gente, contrato público vai ficando complexo. Há um livro que ele fala governo por contrato. O professor Egon Bockman até tem um artigo sobre esse tema. Esse livro é um livro em inglês, na verdade, Governed by Contracts, e é muito interessante porque ele fala de um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, da década de 90 para cá. O professor Pedro Gonçalves também faz uma inventariação disso. Faz muito. Eu conheci esse livro pelo professor Pedro Gonçalves. E é uma situação em que, nos Estados Unidos, por exemplo, nas guerras do Iraque e Afeganistão, os interrogadores dos prisioneiros de guerra eram terceirizados. Era de uma empresa contratada. Surreal, né? Ou seja, uma atividade típica. Mas veja, pense que hoje nós não estamos fazendo concurso para médico. Dê um Google aí, gente. Um Google aí, vai lá. Contratação de serviços médicos. Vai ver vários pregões de estados e municípios. Sim. A história que nós falamos aqui do INSS. É uma atividade que você liga lá, quem atende é um empregado de uma empresa. Exato. Então, isso vai trazendo para o bojo do contrato a própria gestão da política pública. A política pública hoje de atendimento na Previdência é gerida por um contrato. Exato. O gestor público tem à sua mão um instrumento contratual. Não é por isso, não é à toa que a gente diz alta administração, abra o olho, contratação pública não é mais só para comprar grampeador. Já passou disso. É um instrumento riquíssimo, refinadíssimo de gestão pública. Exato. E aí vem isso. Como a gente vai inserir aí certas questões que antes eram impensáveis de se inserir. Exato. Questões ambientais, direitos trabalhistas e dados, chega aí. E quando a isso gente... não é uma formiga. Não. E aí é que entra o gostoso da matéria, Sim. na minha opinião. Porque quando a gente olha o dado coletado para fins de execução do contrato, a depender da forma como a administração contrata essa pessoa jurídica, né, que vai coletar dados de cidadãos ou de servidores, enfim, o que for necessário para a execução daquele contrato, a gente pode ter uma situação até que não é regulamentada pela LGPD, é
é regulamentada pelo GDPR, que é a situação do cocontrolador. Então, a gente pode ter uma situação ainda mais interessante do ponto de vista do direito, que é definir como se dá as decisões de coleta de dados pelo poder público contratante e como também vai ser a margem de trabalho ou de manobra do nosso contratado, da empresa contratada pela administração, que vai também tomar decisões de como aquele dado será coletado lá na ponta da execução do contrato. O Barria, e assim, também é de inserir no contrato as cláusulas que imponham as obrigações, como você falou, a quem vai tratar aquele dado, a empresa que vai tratar aquele dado. Eu acho que as obrigações decorreriam ex lege, porque a partir do momento que mas é importante ter, inclusive prever as penalidades, sobretudo a multa, né? Importante que o contrato traga essas possibilidades. A gente podia fazer um curso de LGPD, né, Barra? Também acho. LGPD e contratação, acho que ia ser legal, gente. Acho que ia ser bacana. Infelizmente, a gente não tem tempo para dar conta de tudo aqui no podcast, né? O tema é muito interessante, mas infelizmente não... É importante até, né, Rafinha, se me permite, dar um destaque aqui para os colegas que gostaram desse podcast, que é um campo absolutamente aberto. Né? Sim, novo e aberto. Novo, aberto, pendente de regulamentação. Então, aqueles que têm interesse nos sigam. Eu acho que a gente vai ter um amplo espaço no portal LC para discussão sobre LGPD. Claro. Então, nos sigam para mais novidades. Não só sobre LGPD, gente. Fica aqui mais uma vez o convite para que você que tem aí necessidade de se capacitar em matéria de licitação e contrato. Nós temos diversos cursos que vamos atender sempre em company, assim como vamos atender cursos abertos. Já estamos aí montando nosso calendário para o primeiro semestre do ano que vem, de 2024, e conte sempre com a gente. Pode solicitar aí nas nossas redes sociais, no WhatsApp, inclusive, que está lá no nosso site, licitaçãoecontrato.com.br, a proposta para o seu órgão, que a gente vai ter o maior gosto de atender, seja o órgão, seja uma empresa, para capacitar, para dar curso, para tornar todos capazes, hábeis, aptos a implementar, sobretudo, a nova lei de licitação e contrato e a LGPD. Exatamente. Porque sempre temos essa preocupação. A gente já está aqui caminhando para o final e eu queria trazer só o seguinte. A gente tem alguns pareceres da AGU. Um é o parecer 4/2022. Tem diversas conclusões. Não conseguiria aqui. Por exemplo, ele trata dessa questão do prontuário médico. O 4/2022 da Câmara Nacional de Modelo de Licitação e Contrato, parecer muito bem fundamentado, feito pelo colega Fabrício Lopes. E o parecer 1/2022, esse da Câmara Permanente de Licitação e Contrato da Procuradoria-Geral Federal, do nosso amigo Nitão, que esteve aqui falando para a gente sobre erro grosseiro. E que diz que seria possível, no caso das portarias de designação de fiscais de contrato, seria possível você trocar o nome, o CPF, pelo CIAP, né? Porque traz aí uma mitigação do risco, né, Barra? É isso que ele coloca lá. Você queria tecer alguma coisa sobre isso ou podemos? Eu acho que os pareceres são interessantes, eles são uma construção que eu acho que vai ganhando corpo ao longo da implementação da LGPD. A sugestão de substituição do CPF pelo CIAP eu achei bastante engenhosa, achei bastante interessante do ponto de vista da preservação da intimidade ou do medo que o servidor tem. De uma mitigação do risco. Do uso indevido do dado, né? Do uso indevido do dado. Mas o meu ponto, talvez, para reflexão... Ninguém vai chegar nas casas do Bahia e dizer, eu vim fazer um crediário, mas tá aqui meu CIAP. CIAP, gente, não tem essa a matrícula do Servidor Público Federal, para quem não conhece, não vai, né? Não vai conseguir extrair de nada dessa pedra aí. Dessa pedra não sai leite nenhum. Não. Mas eu acho que ele mira no que viu e acerta no que não viu. Por quê?
porque não é o jurídico que tem que dar a solução para a administração. Muito bem colocado. Então, o jurídico, ele está ali no apoio, na tentativa de trazer a LGPD para a realidade do gestor e aí chega contribuindo com soluções, com sugestões no parecer, mas a gente tem que deixar aquela palavra final para o gestor, que é arregace as mangas, pense na implementação estruturada da LGPD, e isso parte de um compliance maior do seu órgão, com tudo isso que a gente comentou aqui e muito mais, né? Ou seja, repensar os dados que são coletados, a forma como o seu órgão organiza a sua administração para que os dados sejam preservados, né? A gente, na prática, acaba fazendo, por velhos hábitos, coisas que hoje não devem ser feitas mais. Por exemplo, receber por e-mail dado pessoal de cidadão que quer obter um acesso a um serviço. O e-mail não é um mecanismo adequado do ponto de vista da segurança da informação para coleta de dados. Então, a gente tem que repensar a nossa estrutura, rever os nossos processos, os nossos fluxos, sistematizar e estar preparado para esse novo momento. Verdade. Gente, é isso. Acho que já deu por hoje, né? Já está na hora da gente encerrar. Você quer dar uma palavra final, meu amigo? Só agradecer. Eu sempre aprendo mais do que ensino quando falo com Vossa Excelência. Bondade sua. Você é sempre um gentleman, rapaz. Que nada. A conversa flui, meu amigo. Como diria meu amigo Anderson Vera, é um cascateiro você, né? Não, mas é verdade. A conversa flui de um modo agradável. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo perceberam isso. Bom. E é um prazer, meu amigo. Tentando ser um podcaster. Não, digamos. Tentando não. Conseguiu com muito êxito. Gente, agradecer a você, meu irmão. Muito obrigado. Alegria grande ter você aqui de novo. Tema muito rico. Acho que você falou, Rafa, é um desafio. E eu sabia que você iria cumprir muito bem. Eu aprendi bastante diante de tantas coisas que a gente tem aí para aprender sobre essa LGPD. Eu gostei muito da história de que os dados dos representantes, os dados da empresa, os dados dos representantes da empresa, os dados dos sócios da empresa é uma formiga, porque está se engasgando com a formiga. Exato. Há coisas muito mais relevantes aí. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, por favor, curta e compartilhe. Faça com que o conhecimento reverbere. Esse é o nosso objetivo com esse podcast. E até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.